Antes de começar isso aqui, eu gostaria de me desculpar primeiro pelos barulhos de fundo e pela qualidade do áudio, nem do texto tá tão bom. E essa é literalmente a primeira vez que eu faço isso, então por favor me desculpem e aproveitem o vídeo. O União Palha é um canal que eu criei com os meus amigos no calor do momento, sabe? Mas no fim das contas nenhum de nós acabou postando nenhum vídeo ou gravando. Esses dias eu assisti The Promised Neverland pela terceira vez, eu acho. E o contexto das coisas acabaram me levando a enxergar a minha situação por uma outra perspectiva. Você está na União Palio, e essa história de como a Emma me ajudou a não reprovar de ano. Antes de contar essa história, que é bem curta na verdade, eu preciso fazer um resumo de como é o anime e do episódio que eu estava assistindo. Yakusoku no Neverland, ou The Promised Neverland, conta a história de crianças que têm até no máximo uns 12 anos e que vivem uma vida feliz em um orfanato, até serem adotados. Essa felicidade, no entanto, é perdida quando os personagens principais descobrem que aquele lugar não é um orfanato, e sim uma fazenda, e que eles estão sendo criados como gado para servirem de alimentos para algo que eles chamam de demônios. Antes de tudo, quero deixar claro que terão spoilers do anime, inclusive de seus episódios finais. Por isso, estejam avisados que eventualmente virão informações relevantes para a história do anime. Durante toda a série, eles se preparam e estudam a melhor maneira de fugirem daquele local, cercado por um alto muro que futuramente nós descobrimos que também é cercado por um penhasco mortal. Emma, Ray e Norman são melhores amigos e também os primeiros que descobriram a verdade sobre tudo aquilo. Porém, em determinado momento, Isabella, a mamãe daquela fazenda, descobre que eles planejam uma fuga. Depois de alguns acontecimentos, quando Norman e Emma estão prestes a escalar o muro e observar o que tem do outro lado, Isabella os encontra e acaba quebrando a perna da Emma, uma cena bem triste. Isso impossibilita a fuga deles por pelo menos 2 meses. Nesse momento também, ela avisa que a adoção de Norman já foi marcada para o dia seguinte, o que era completamente contra as expectativas e planos deles. É bom ressaltar que a essa altura Isabella já não estava mais atuando como uma mamãe. Ela estava falando de igual para igual com Emma e Norman, como se isso fosse preocupação alguma, sabe? Como se nesse momento fosse impossível que as crianças pudessem vencer essa disputa de gato e rato. Quando Norman é aparentemente adotado, ou em outras palavras, é colhido, tanto Emma quanto Ray estão abatidos, como se fugir já não fizesse mais sentido algum. Eles poderiam se salvar e salvar as outras crianças, mas para isso Norman foi sacrificado, e a ideia principal de toda a fuga era não permitir que ninguém mais fosse sacrificado. E é justamente nesse momento que eu gostaria de chegar. Minha história é boba e infantil, mas assistindo The Promised Neverland mais uma vez, me deparei com um diálogo que, por simples que seja, me fez crescer mentalmente, nem que tenha sido pouquíssimo. Desde o início da quarentena, tanto eu como os meus amigos da escola passamos 3 meses inteiros sem notícia alguma. Vez ou outra nós recebíamos 2 ou 3 tarefas via WhatsApp, mas todo momento era dito por profissionais que nenhum aluno seria prejudicado por causa da quarentena, e eu estava errado acreditando nisso. Quando as aulas online se iniciaram, tínhamos 3 meses de tarefa acumulada. Segundo os professores, eles não sabiam que nós não estávamos recebendo tarefas. Mas isso não era de assustar, afinal, ninguém seria reprovado. Mas eu digo mais uma vez, eu estava enganado em acreditar nisso. Nos últimos dias, mais precisamente 4 dias atrás, pelo menos na gravação desse vídeo, a diretora deu um comunicado oficial afirmando que o aluno que não entregar as atividades até um dia específico seria reprovado como desistente. Aquele dia, no caso, seria em 8 dias. Eu instantaneamente entrei em choque, não queria acreditar, não queria aceitar aquilo. Tudo que eles disseram foi que ninguém seria reprovado e do dia pro outro, isso já não era mais verdade. A gente tinha que fazer tudo de uma vez só em 8 dias, era muito difícil. Durante o meu almoço eu costumo assistir alguma coisa e nesse dia eu estava assistindo Neverland, mais especificamente o episódio 10. Depois que Norman foi embora, tanto a Emma quanto o Ray ficaram abalados, sem chão e aparentemente sem saber como continuar. Isabella vem conversar com a Emma e foi esse diálogo específico que me ajudou a escrever esse roteiro. Nessa conversa, Isabella diz a Emma que ela devia simplesmente desistir, que se continuasse daquela forma, iria sofrer e se contorcer em agonia apenas esperando sua morte. Nesse momento, acabei associando isso com o meu medo de não passar de ano. Se eu simplesmente desistisse de tudo e esperasse reprovar, não iria sofrer, não iria sentir medo algum. Mas a Emma me ajudou a não desistir. Mesmo quando tudo parecia sem saída, quando as coisas pareciam muito difíceis, a Emma não desistiu. Mesmo desolada, sem chão, ela manteve sua determinação e continuou com o plano de fugir dali. E com isso, eu também criei a determinação para continuar. Mesmo com tantas tarefas, tão pouco tempo e o medo de não dar certo, eu continuei.
Eu fiz as tarefas, fiz o máximo que pude. E agora não tenho mais medo. Fiz o que devia ser feito e minha consciência está leve. Assim como Isabela desistiu, eu ia desistir. Eu não tinha esperanças. Mas assim como Emma continuou, eu precisava continuar. Eu precisava seguir em frente e tentar. Eu sei que é uma história infantil e idiota de um cara que estava com medo de reprovar porque não fez as tarefas, mas durante a quarentena todos sabemos que as coisas estão uma loucura, mesmo que particularmente eu esteja bem. Bom, acho que isso acaba aqui. Obrigado por assistir. Você está na União Palio, eu sou o Otto, e caso nós não nos vimos até lá, Feliz Natal e Feliz Ano Novo.